Graça e paz a todos. Amém. Né? Mais uma vez estamos aqui reunidos e hoje, para mais uma vez, participarmos da ceia do Senhor Jesus. É um momento muito aguardado por nós, a qual nós entendemos o propósito da ceia e também entendemos o Evangelho de Cristo. Bom, e é sempre bom nós trazermos à memória tudo aquilo que nos dá esperança nesse momento ao qual nós voltamos os nossos olhos para Cristo e este crucificado. E isso é para nós uma coisa muito boa. Por quê? Porque nós sempre recordamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que nós nos reunimos em torno da palavra, juntamente hoje para cearmos, para comermos do pão, para bebermos do cálice do Senhor, do seu sangue, nós agradecemos a Deus por essa aliança feita lá na cruz do Calvário. E sempre que nós fazemos a ceia, é bom porque nós sempre relembramos o Evangelho, sempre pregamos o Evangelho novamente e trazemos as bases do Evangelho para nós, pois nós sempre precisamos ouvir o Evangelho, nós sempre precisamos trazer à memória o sacrifício perfeito de Cristo. Isso é muito bom. E hoje nós vamos dar uma olhada em João, no Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 28 ao 30. E nós vamos nos apegar a uma palavra que Jesus ele menciona quando momentos antes de ele entregar o seu espírito a Deus, antes dele se entregar à morte, ele fala algo maravilhoso. Então eu gostaria de ler do Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 30, aonde diz: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Bom, nós vamos nos apegar mais nessa noite ao versículo 30 e especialmente a frase que Jesus fala: está consumado. Antes dele render o Espírito, antes dele se entregar para a morte. Como nós falamos, sempre ao tomarmos a ceia do Senhor, o que fazemos é relembrar o Evangelho. É sempre trazendo aos nossos corações, à nossa mente, o que Cristo fez na cruz. E hoje nós vamos olhar um pouco mais fixamente para a cruz. Por quê? Porque vamos olhar para a última palavra que o nosso Senhor Jesus mencionou. E essa palavra, ela é muito importante. Essa palavra tetelestai, que significa está consumado, é uma das muitas boas notícias que está no Evangelho de Jesus Cristo.
O Evangelho de Jesus Cristo é as boas novas. Mas dentro dessas boas novas, temos essa boa nova. E o que é essa boa nova? Essa boa nova é que Cristo consumou a sua obra que veio realizar. E isso para nós nos traz segurança, nos traz paz, nos traz descanso e nos traz firmeza. Pois esta palavra no grego é equivalente à expressão está consumado, ou a sua dívida está paga, ou está liquidada a sua dívida. Jesus ele se utiliza dessa palavra que era comumente usado ali no meio do grego, no meio do povo gentil ali dos gregos. E essa palavra ela tem um peso muito importante para nós. Como nós vimos, Jesus antes de entregar o seu Espírito, Jesus antes de se render à morte, ele fala essa palavra. E essa palavra tem um peso especial. Essa palavra tem um peso para a obra de Cristo. Essa palavra tem um peso para nós. Ela tem um peso na nossa redenção. E então, essa palavra, como eu disse, ela era comumente usada no meio do povo grego. Esta expressão era utilizada muito em recibos de impostos. Quando a pessoa estava ali devendo, né? Então era escrita essa palavra no documento, atestando que a dívida daquela pessoa foi quitada, foi paga, foi cancelada aquela dívida. Essa palavra também, ela era usada dentro dos documentos penais. Quando alguém devia algo à justiça, o juiz, depois da pessoa ter cumprido a sua sentença, pagado o que devia à justiça, o juiz então assinava ali no rodapé essa palavrinha, tetelestai, dizendo que a dívida daquele criminoso estava paga, estava consumada, ele não devia mais nada. Então veja o quanto isso é importante para nós, pois bem sabemos que Cristo ele foi enviado ao mundo para realizar a obra do seu Pai. E a obra de Jesus é exatamente o que? Pagar a nossa dívida, pagar a dívida dos nossos pecados a Deus, que é o nosso juiz. Então nós vemos que essa palavra que foi mencionada antes de Cristo se render é muito importante para nós, pois Cristo ali estava dizendo que a sua obra estava completa. Ele estava dizendo, está feito. Ele estava dizendo, olha, a dívida que vocês tinham foi paga. Eu estou pagando. Eu estou concluindo a obra da salvação. Eu estou concluindo a obra da redenção. Então, olha como é importante essa palavra. Jesus ali, momentos antes de render o seu Espírito, Ele quis trazer para nós segurança. Ele quis trazer para nós paz. Ele quis trazer para nós algo que nos desse esperança. Por isso hoje, quando nós formos comer e beber do corpo de Cristo, o que devemos trazer à memória é exatamente isso, que a nossa dívida, ela foi paga, ela foi cancelada pela obra perfeita de Cristo Jesus.
Não é que Cristo fez 99% e deixou algo para nós fazermos. Não é isso. Mas Cristo pronuncia esta palavra no momento certo. Ali na cruz, Ele está então dizendo para todos os seus eleitos, para os seus filhos, para os seus escolhidos: tenham segurança, tenham paz, creiam na minha obra completa por vocês, pois aquilo que eu vim fazer, eu estou consumando aqui na cruz. A dívida que vocês tinham, eu estou cancelando. O peso da lei que estava sobre vocês, eu estou revogando. Então é maravilhoso para nós, pois aqui está a nossa paz, pois aqui está a nossa segurança. Quando nós vemos que Cristo, Ele se preocupa em pronunciar essa palavra, tetelestai, antes da sua morte, Ele estava querendo comunicar algo para a sua igreja. Ele estava querendo comunicar algo para aqueles que creriam na sua obra. Ele estava comunicando para nós que a sua obra não é meia obra, mas é uma obra completa. E quão doces são essas palavras para o coração regenerado. Quão doces são essas palavras para nós pecadores. Sabermos que as nossas ofensas, as nossas dívidas para com Deus foi quitada. Quão doces são essas palavras para o coração regenerado, para o coração contrito, para o coração que Deus ganhou na cruz. Olha que maravilha essas palavras de segurança, essas palavras que Jesus pronunciou antes dele render o seu espírito, antes dele dar a sua vida para depois tomá-la. Quão doces são essas palavras aos nossos ouvidos nessa noite. Quão doces foram essas palavras quando foi pronunciada lá no Calvário. Essas palavras, elas ecoaram tanto para o passado, quanto para o futuro, e agora, no presente. Pois quando Cristo pronunciou tetelestai, aqueles que morreram antes dele, foi alcançado por esta palavra. Não há mais dívida, foram pagas. Aqueles que morreram na esperança da vinda do Messias, agora podem descansar, pois alcançaram segurança, refúgio, paz, refrigério para suas almas. E quando Cristo estava pronunciando lá no Calvário essas palavras, aqueles que estavam ouvindo puderam também sentir a mesma coisa. Mas os ecos dessas palavras pronunciadas lá no Calvário, elas não andaram apenas para o passado, mas elas vieram ecoando dia após dia, ano após ano, até chegar em nós hoje. E hoje, quando nós lemos essa palavra aqui na Bíblia, é como se o próprio Cristo, nós estivéssemos lá diante da cruz, e Ele olhando para nós e dizendo para nós: tetelestai, está consumado. A obra que eu vim fazer, eu concluí. Aquilo que o Pai mandou fazer, eu realizei. A dívida que era contrária a vocês, eu cancelei. Aquilo que vocês não poderiam fazer, eu fiz. Tetelestai, essas são as palavras de Jesus antes de entregar a sua vida. Essas palavras ecoam e ecoarão na eternidade. Elas foram tanto para o passado, quanto no presente, quanto no futuro. E todos aqueles que vierem após nós, quando lerem esses textos, essas palavras irão ecoar, soarão doces ao ouvido daquele que quer verdadeiramente ser quebrantado pelo Espírito Santo. E nós podemos descansar. Quão maravilhoso é olharmos para Cristo lá na cruz.
Quão maravilhoso é hoje nós podemos ler isso aqui, nas Sagradas Escrituras. Quanta paz isso nos traz, quanto refrigério isso nos traz. Tetelestai, essa expressão nos revela toda a glória dada somente a Jesus na sua obra redentora sobre nós. Porque Cristo estava dizendo: eu estou finalizando, cumprindo, concluindo a obra que eu vim fazer. E toda a glória da salvação do pecador é dada a Cristo e somente Ele. Então, Tetelestai revela a glória da obra de Cristo. A obra, toda a glória que é dada a essa obra da nossa salvação. Tetelestai exclui todo mérito humano, todo esforço humano, toda a esperança colocada sobre o homem. Tetelestai exclui todo sinergismo imaginado que os homens puderam imaginar, tanto no passado, quanto no presente, quanto ainda virá pelo futuro. Tetelestai, ela exclui qualquer glória que possa ser dada ao homem na salvação. Tetelestai glorifica somente Cristo Jesus. Ainda bem que Cristo, antes de morrer, falou essas palavras. Toda honra, toda glória na nossa salvação é de Cristo, é do nosso Senhor, é do nosso amado. É aquele que veio, se encarnou, viveu por nós, cumpriu tudo aquilo que não poderíamos cumprir, realizou uma obra perfeita e agradável a Deus. Tetelestai, como nós ouvimos, está consumado. Como nós estávamos dizendo, Tetelestai está consumado, está feito. Ao lermos esse texto hoje, como eu disse, essas palavras soam doce aos nossos ouvidos, nos traz paz, nos traz esperança, sabermos que está consumado, sabermos que Cristo consumou a obra a qual Ele veio fazer por nós. Ele veio realizar a vontade do seu Pai, e então Ele está dizendo que Ele fez exatamente aquilo que o Pai queria que Ele fizesse. Essa é a notícia, esse é o Evangelho de Cristo. Uma das boas notícias contidas no Evangelho de Cristo é exatamente essa: está consumado, está feito, sua dívida foi paga. Não há nada que vocês possam fazer, não há nada que vocês possam acrescentar. A única coisa que vocês têm que fazer é descansar na obra perfeita do nosso amado. Agora, gostaria, amados irmãos, por 1/1000 de segundo, imaginar que essas palavras não tivessem sido pronunciadas por Cristo na cruz. O que isso implicaria? O quão terrível isso seria se Cristo não tivesse pronunciado essas palavras antes de render o seu espírito. Se nós imaginássemos que essa expressão não se encontrasse nas Escrituras, o que os homens fariam? Os homens olhariam para a cruz de Cristo, os homens olhariam para a obra de Cristo e diriam: vamos, agora devemos fazer e consumar aquilo que Cristo não fez por nós. Olhe para Cristo, veja o quão a obra dele é falha. Ele não consumou, ele não realizou a obra que o Pai o mandou fazer. Os homens
dariam as mãos e olhariam para Cristo e falariam isso. O quão falho Cristo foi em realizar a sua obra de salvação. O quão falho Cristo não conseguiu fazer a vontade do seu Pai. Os homens olhariam para a cruz de Cristo e falariam: está faltando algo. Ajudemos Ele a nos salvar. Olhariam para Cristo não como um Salvador. Eles não descansariam na obra de Cristo. Por quê? Porque não haveria descanso. Porque não haveria paz. Porque não haveria segurança. Se por um segundo Cristo não tivesse falado essas palavras, o que seria do Evangelho de Cristo? Não seria o Evangelho de Cristo. Seria um outro Evangelho. Seria uma outra realidade, uma outra obra. Não seria uma obra de Cristo, de Deus nos salvando, mas seria uma obra conjunta com o homem. Os homens olhariam para Cristo e falariam isso. Eles diriam: olha, vamos ajudar o nosso Salvador a nos salvar. Olha o quão fraco é o nosso Salvador. Olha que obra tão débil. Devemos ajudá-lo, pois Ele não nos salvou. Ele apenas possibilitou uma salvação, um meio de salvação. Então era isso que os homens falariam. Então, se houvesse essa possibilidade, os homens então falariam isso: vamos, ajudemos Ele nos salvar. Quão débil, quão fraco é esse Cristo, que não pode fazer uma obra completa, perfeita e salvífica. Vamos, ajudemos Ele. Afinal de contas, Ele não conseguiu, Ele não cumpriu, Ele deixou a desejar na sua obra de salvação. Se essa palavra não fosse dita por Ele, tetelestai, os homens então não teriam paz, segurança. Seria uma obra inacabada. A sua obra não teria sentido. A sua cruz não teria sentido. A sua morte não teria sentido. A sua redenção não seria redenção. A sua morte não valeria de nada. A glória seria dividida. Amados irmãos, a não existência dessa expressão abriria uma brecha para todo tipo de sinergismo. Abriria uma brecha para que os homens dessem o aval final para a obra de Cristo. Se essa expressão não existisse, a glória da obra de Cristo teria que ser dividida entre os homens. A não expressão tetelestai, não registrada nas Sagradas Escrituras, anularia a glória da obra de Cristo. E é por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, para ceiarmos. Os homens ousariam acreditar que a obra de Cristo não foi suficiente. Os homens ousariam a pensar que a obra de Cristo precisaria do seu aval final, pois afinal de contas, Cristo não foi suficiente. Ele não haveria consumado a obra que o Pai havia lhe dado. Vocês conseguem perceber? Vocês conseguem notar o quão terrível isso seria se Cristo, antes de morrer, não tivesse bradado na cruz: tetelestai, está consumado? Como falamos, a falta dessa expressão nas Sagradas Escrituras abririam então essa brecha. Os homens poderiam falar isso. Os homens poderiam dizer que Jesus falhou em realizar a sua obra redentora. Os demônios falariam isso, os anjos falariam isso. Mas não, Cristo, Ele fala essa expressão, Ele brada essa expressão na cruz. Se essa expressão não tivesse registrada, se essa expressão não fosse falada lá na cruz,
o Evangelho de Cristo não existiria. A falta dessa expressão gritaria para todas as criaturas: Jesus, o Cristo, o Messias, falhou. Ele não concluiu. Estávamos lançados novamente à nossa própria sorte. Estávamos mais uma vez sem um Redentor. Estávamos mais uma vez perdidos para sempre. Se essa expressão não estivesse registrada, se Cristo não tivesse bradado, os homens poderiam falar, os anjos poderiam falar que a obra que o Pai confiou ao Filho, o Filho não conseguiu realizar. Faltaria algo. Ele falhou em cumprir a obra do Pai. Ele falhou em consumir os salmos, os profetas, a lei. Amados, tantas outras coisas poderiam ser ditas aqui hoje, nessa noite, se essa palavra não estivesse registrada, se Cristo não tivesse pronunciado. Quão grande seria a desgraça da nossa alma, quão grande seria a desgraça do nosso destino, se essas palavras não fossem pronunciadas um instante antes da morte do nosso Senhor. Vê, citei apenas algumas coisas: a loucura dos homens, as acusações de demônios sobre o nosso Cristo, a lacuna que se abriria no Evangelho, a não existência da redenção, a não existência da salvação, a não existência do Evangelho de Cristo. Mas, graças ao nosso bom Deus, mas graças a Jesus Cristo, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que se fez carne e habitou entre nós, viveu de modo digno, viveu de modo a glorificar o Pai. Graças a Ele, o nosso Senhor, antes de morrer, para que não houvesse dúvida, para não deixar nada imperfeito, para não deixar nada inacabado, antes de Ele entregar o seu Espírito, antes de Ele render a sua vida, antes dele doar a sua vida por nós, Ele quis que nós soubéssemos que não havia nada a ser feito além daquele momento, que os nossos olhos poderiam olhar para Ele, e ouvir a doce voz do nosso Mestre, dizendo: Tetelestai, está consumado, a sua dívida foi paga, o escrito que era contrário a vocês, eu cravei na cruz, eu cravei o pecado na cruz, eu cravei a dívida que era contrária. Amados irmãos, essas palavras deveriam alegrar o nosso coração. Hoje, nessa noite, nós deveríamos estar retumbantes de alegria. É por isso que vamos ceiar, é por isso que vamos participar do corpo de Cristo, é por isso que vamos beber do seu sangue, porque estamos unidos com Ele. Temos a vida dele em nós. Que graça maravilhosa! Cristo não deixou brechas, Cristo não deixou espaço para a vanglória do homem, Cristo não deixou espaço para o sinergismo, Cristo não deixou espaço para a loucura do homem, para acusações dos espíritos, mas Cristo concluiu a obra que o Pai lhe deu. O que nós temos hoje é uma boa notícia. E o que é uma notícia? É algo que já aconteceu, não é algo que está acontecendo. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, quando nós nos deparamos com o Evangelho de Cristo, uma das boas novas que está contida no Evangelho é: a dívida que vos era contrária, eu cravei na cruz. E antes de nós passarmos, gostaria de ler Colossenses 2,14. Olha o que diz: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, o que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial,
removeu inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados, as potestades, publicamente as expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa é a boa nova do Evangelho. Vemos que Cristo cravou na cruz os nossos pecados, cravou na cruz os escritos que nos era prejudicial. Ele cancelou o escrito da nossa dívida. Lembra que eu falei lá no comecinho da pregação em qual sentido a palavra tetelestai era usada ali pelos gentios? É uma palavra grega que queria dizer que a dívida foi paga, que a pena, você cumpriu a pena que lhe era devida. Cristo lá na cruz estava dizendo isso para nós. O castigo que era para cair sobre vocês, caiu sobre mim. A ira de Deus que era para cair sobre vocês, caiu sobre mim. Aquilo que vocês não conseguiriam fazer, eu fiz. Eu paguei a dívida. Eu cancelei a dívida de vocês para com Deus. Ele pagou o preço de sangue, e não qualquer sangue, mas o sangue do Filho de Deus, que foi aspergido sobre as nossas vidas. E é isso que vamos fazer hoje, nessa noite. Ceiarmos, agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele fez lá na cruz, por todos os benefícios da cruz em nossa vida. Que essas palavras sejam enraizadas no nosso coração. Tetelestai, está consumado. Não há espaço para nada além da cruz de Cristo. Se temos que nos gloriar, gloriaremos na cruz de Cristo. Se temos que fazer algo, é apenas descansar na obra de Cristo que foi feita ali na cruz. Foi consumada. Que essas palavras nos dê vida nessa noite, para prosseguirmos caminhando. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Amém?